Amém, irmão? Com alegria que nós estamos reunidos nessa noite, amém? Quem está feliz? Quem está feliz de verdade? Glória a Deus, né? A palavra de Deus diz que o rei se alegra. O rei se alegra quando ouve só um burburinho falando com ele. Olha, nós vamos à casa do Senhor. Então ele cai de alegria. Fica muito feliz. Porque no templo ele pode ver coisas. Ele pode ver o futuro. Ele pode imaginar a diferença que ele faz. Você está disposto a ser diferente? Amém? Está disposto a fazer a diferença? Eita, irmãos, eu tenho que falar mais alto. Ei, você está disposto a fazer a diferença? A ser diferente? A ver a diferença? A ver a diferença na sua vida? Você tem que começar a pedir ao Senhor. Senhor, está vindo 2014 aí, eu quero ser diferente. Está vindo 2014, como que eu vou ver essa diferença? Nós podemos ver o futuro, sabia? Quem sabia que você pode ver o futuro? A palavra de Deus fala que nós podemos ver o futuro. E ver é muito importante. Ver se chama discernir, capacidade para compreender. Em João capítulo 16, versículo 13, que fala que nós podemos ver o futuro. Não precisa de olhar lá não. Depois você olha e imagina, poxa, aquele pastor Evaldo, não é que ele está falando a verdade? Foi ele que descobriu isso na Bíblia. Aleluia! Mas a Bíblia também fala em Apocalipse 3, que se você quiser ver, mas se você quiser ver, você tem que limpar os seus olhos. Esse óculosinho aqui já deu trabalho hoje. Mas eu limpei ele, eu consertei ele para mim vir aqui na igreja, feliz, alegre, como rei Davi. Apocalipse 3 diz que Jesus, ele fala para você, você quer ver? Você gostaria de ver, de enxergar as coisas? Vem cá, compra colírio de mim. Se você comprar colírio de mim, você vai ficar vendo claramente. Então esse tempo é o tempo de comprar colírio. Como que você vai ver a diferença que você mesmo faz? Você precisa de fazer e precisa saber se você está sendo diferente. Então compre o colírio do Senhor Jesus, amém? Nós vamos trabalhar hoje num clássico da Bíblia. Esse clássico está lá em Marcos capítulo 10. Agora abra a sua Bíblia. Nós vamos ficar só nesse texto, amém? Por quê? Porque nós precisamos de como Bartimeu ver a diferença que podemos fazer. Quem crê que pode fazer a diferença? De ser diferente do que você foi. Esse foi o ano da atitude. Você teve atitude suficiente para... Senhor, obrigado pelas coisas que sucederam, que aconteceram em todo o curso do ano de 2013. Você pode orar assim para o Senhor, com o Senhor, dizer para Ele que você é grato porque você teve atitude. Amém, glória a Deus. Se te faltou atitude, saiba, agora é tempo de buscar discernimento. É tempo de aprender a ver. É tempo de aprender a ver para você saber o que fazer. E então fazer diferente do que você fez em todo o curso da sua vida. Marcos 10, 46, amém? Nosso encontro hoje é um encontro feliz. Nós chegamos aqui falando do rei Davi, que se alegra em estar na casa do Senhor. E nós na casa do Senhor, que gostamos de estar na casa do Senhor, precisamos de nos alegrar. Porque a alegria, ela contagia. Ela contagia. Se você está alegre, outros que te ver ficarão alegres. Ficarão muito alegres. E o texto da palavra diz o seguinte: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi,
tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Aleluia! Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Aleluia, ó Deus, Senhor. Nós queremos, Senhor, pedir a Ti, Senhor, uma graça nessa noite. Que possamos ver, enxergar, Senhor, ter discernimento do que ocorre em nossas próprias vidas, de como está a nossa relação contigo, do que ocorre em nossa igreja, do que ocorre em nossa casa, do que ocorre com os nossos irmãos, Senhor, para que possamos, Senhor, através da ajuda do Teu Santo Espírito, termos discernimento para fazer o melhor neste ano que vai começar, Senhor. Derrama da Tua graça em nosso favor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, aqui nós temos algumas informações preciosas. Bartimeu, ele via. Então ocorreu com ele alguma coisa, um acidente, e ele arrebentou os olhos e não pôde mais ver, ou uma enfermidade, ele adoeceu e não pôde ver, não parou de enxergar. Então aconteceu, por quê? Porque a palavra fala que eu torne a ver. Então ele já via antes, tem conhecimento de como são as pessoas e como são as coisas. E ele também era um homem que vivia às margens, a margem onde passava, vivia à margem, no caminho, onde passavam muitas pessoas, e atento a tudo que ocorria. Portanto, ele já tinha ouvido falar de Jesus de Nazaré. Ele já sabia quem era Jesus de Nazaré. Outra coisa importante para nós observarmos é que Bartimeu, ele sempre estava com a capa. E esta capa é como se fosse uma autorização para mendigar. Em Israel, naquele tempo, era necessário. Por quê? Porque os israelitas, eles são tão aguerridos com a lei, e a lei fala que um justo não passará necessidade de coisa alguma. E para que aquele homem que tinha necessidade de mendigar, ele pudesse mendigar livremente, ele tinha que ir na prefeitura, fazer sua inscrição, tinha que ir nos órgãos da administração e conseguir uma capa. Conseguindo essa capa, então ele poderia ficar na rua mendigando, pedindo esmola. Olha que situação horrorosa que vivia esse homem. Um homem que tinha conhecimento, sabia das cores, sabia como era o formato das pessoas, como era o formato dos animais. De repente não vê mais, não enxerga mais, não tem mais capacidade de ver. Um homem que é rejeitado pela sua família, ele é conhecido pelo nome do seu pai. Nós sabemos o nome que esse Bartimeu, que esse filho de Timeu tem. Mas ele é conhecido na Bíblia, aqui nesse ponto, como o filho do Timeu. Mas o filho do Timeu, segundo os escritos, ele tem um nome. E o nome dele é Marcos. Marcos, ele, quando nós vemos aqui o versículo 52, ele de um salto foi ter com Jesus. Quando Jesus realizou nele o que ele esperava, de tornar a ver, ele não saiu mais de perto de Jesus.
caminhou com Jesus, foi para Jerusalém, lá participou, viu a crucificação de Jesus, viu a igreja nascer, certamente era um dos 120, e estava com a igreja, unânime com a igreja, em oração, por todas as vezes que a igreja orou. Ele partilhou da doutrina dos apóstolos, ele comeu do pão, ele vivia de casa em casa. E ele tinha um amigo. O amigo dele era um jovem chamado João Marcos, bem conhecido da igreja, né? João Marcos deu muito apoio para o Marcos, que tinha o mesmo nome dele. E ele permaneceu na igreja, permaneceu unânime com todos os cristãos da igreja do primeiro século. Depois ele ficou velho e morreu. E foi para o céu, aleluia! E foi para o céu. Fez a diferença. Fez a diferença. Saiu de uma condição de autorizado a mendigar para príncipe no céu. Fez a diferença. Isso é maravilhoso para a gente observar. E nós podemos observar o seu estado natural. Era cego, necessitado. O versículo 46 fala isso. Ele tinha necessidades financeiras. Ele tinha necessidade de esmolar-se. Porque ele não tinha capacidade nenhuma para o trabalho. Ele não tinha outras habilidades. Existem cegos hoje que são hábeis pintores, mesmo cegos. Cantores e conseguem não mendigar. Mas a grande maioria dos cegos sofrem muito, porque perde totalmente a habilidade. E nós temos que louvar a Deus, porque nós temos as nossas vistas perfeitas. Esse final de semana foi ruim, que passou com os olhos da Fátima. Mas logo que nós tivemos condições de ir ao oftalmologista, passou-lhe um colírio bom. Não foi o colírio que Jesus vende. Ela compra diariamente o colírio que Jesus vende, mas o colírio que os homens fabricou pingou nos seus olhos e os olhos dela voltou ao normal. Quem pôde ver os olhos no sábado, no domingo, viu que estava muito machucado. Então é assim, irmão. A palavra de Deus nos ajuda dessa forma e nos faz ver a condição real de Bartimeu. E você? Qual é a sua situação hoje? Antes de você aceitar Jesus, como você era? De que jeito que você era? Aqui eu olho e vejo poucos que já nasceu no Evangelho. Então todos teve um momento de encontro com Jesus. Antes de você se encontrar com Jesus, qual era a sua posição, a sua condição física, a sua condição psíquica, a sua condição de estímulo? Como você era? Nós observamos hoje que Bartimeu, ele era um homem oprimido, cego, oprimido, humilhado, rejeitado. Era conhecido pelo nome do seu pai, que ele muito tempo já não via a face do pai. E no versículo seguinte, 47, ele tinha uma certeza. E no 46 ele viu, a Bíblia fala que uma multidão ia passando. No original, sabe o que fala? Fala que uma multidão de pessoas ia se atropelando. Eram tantas pessoas naquele caminho que iam pisando umas nas outras para estar com Jesus, para caminhar com Jesus, para... Então aquele cego que estava lá à beira do caminho sofreu muitas pisadas e empurrões e cala a boca naquele momento. Então é o sofrimento daquele homem que nós estamos observando nesse dia, nessa hora. No versículo 47, ele brotou nele uma certeza quando ele ouviu. Ele perguntou: o que está acontecendo? Quem vem por aí? Que soube que era Jesus. Então nasceu nele um desejo de estar na presença de Jesus, porque ele já sabia, já tinha ouvido falar que Jesus o Nazareno podia ajudar. Jesus de Nazaré era o único que podia ajudar Bartimeu. Jesus de Nazaré é o único que pode nos ajudar.
Porque a disposição dele, de Jesus, que nós temos que observar. A disposição de Jesus é para curar, é para salvar, é para libertar. A disposição que Jesus tem ao se encontrar com as pessoas é de fazer a pessoa feliz. Ninguém que se encontre com Jesus tem o direito de permanecer triste. Não tem mais direito de permanecer triste. Tem que brotar a alegria do seu coração. E assim foi com Bartimeu. Só Jesus pode ajudar. Só Jesus pode me salvar. Só Jesus pode me salvar. Então eu não vou parar de clamar por Jesus. Nem Bartimeu parou. Eu não paro de clamar por Jesus pela minha salvação, pela salvação dos meus familiares. Eu não paro de clamar. Eu não paro de clamar por a Jesus pela salvação dos meus filhos. No versículo seguinte, ainda no versículo 47, nós podemos observar uma atitude que Bartimeu teve. Bartimeu teve uma atitude quando ele percebeu que era Jesus. Quando a primeira vez que você ouviu falar, o Evangelho chegou aos seus ouvidos, você certamente rejeitou. Quase a maioria das pessoas rejeita. Mas depois que o Evangelho chegou direitinho aos seus ouvidos, você tomou uma atitude, você teve uma atitude. A atitude que você teve foi de receber essa palavra do Evangelho. E por isso Jesus, ele achou lugar em seu coração. Ele, achando lugar em seu coração, transformou. A palavra de Deus é que fala isso. Se Jesus entra, penetra em você, penetra no homem, muda. É nova criatura. É uma outra pessoa. Já não é mais aquela mesma pessoa. A igreja do primeiro século não chamava esse cego, esse ex-cego, esse homem que estava à beira do caminho, que estava à margem, que estava rejeitado, não chamava de Bartimeu, chamava de Marcos, que Marcos era o seu nome. E ele foi um bom contribuinte na igreja, um bom participante. Era um homem comprometido. Então essa atitude do Bartimeu, aqui nós precisamos de chamá-lo assim, é que o fez clamar mais ao Senhor. O versículo 47 fala: e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar. E Jesus, ele está aqui. Jesus, ele está aqui. Você precisa de um milagre. Talvez não seja nos seus olhos, nem nos seus ouvidos. Talvez nem seja no seu corpo físico. Mas se você precisar de um milagre, saiba. Só Jesus, somente Jesus Cristo de Nazaré é que pode te ajudar. É somente, e é só você clamar. Chama, mesmo se o seu amigo, seu irmão, seu parente, seu pai, sua mãe te chama, te tira o foco, faz você pensar em outras coisas, insista no seu clamor, insista no seu clamor, como Marcos, do primeiro século, fez, e ele conquistou. Você pode conquistar a sua liberdade. Você pode conquistar. Você está oprimido por alguma coisa? Tem alguma coisa que te traz, que te deixa magoado, machucado, que te deixa angustiado? Se tem, você pode clamar. É tempo de pedir ao nosso Deus. É tempo de pedir para ver, para ter discernimento, para ter capacidade de discernimento. Por que o irmão tal te olha assim? Por que a irmã fulana fala coisas assim de você? Então peça ao Senhor, peça ajuda para Jesus. Fala: Jesus, me ensina a ver. Me traga, Senhor, dos colírios que o Senhor tem para vender. Jesus fala que Ele é vendedor de colírio. Você tem como comprar o colírio que Jesus quer vender? Apocalipse 3, você vai encontrar esse texto.
Ele quer vender colírio para você. Se você tem condições de comprar o colírio, compre. E aí você vai ver, aí você vai alcançar a graça de poder discernir e contemplar o seu futuro. E ser a diferença, fazer a diferença, fazer diferente. E o ano de 2014 vai ser maravilhoso para a nossa igreja, porque vai nascer em você essa disposição, esse entusiasmo que nasceu em Bartimeu nesse dia. E esse entusiasmo tem que nascer. Eu estou alegre, estou feliz, porque eu estou na casa do Senhor, então eu estou alegre, estou feliz. Isso tem que ser manifesto. Isso tem que ser externado com as minhas palavras, com os meus gestos, com um sorriso. Ninguém pode ficar de cara feia dentro da igreja. É proibido. Se está doente, venha. Se está doente, aqui é hospital. Mas dentro desse hospital tem um mestre, um homem que é capaz de curar toda enfermidade e brotar em você a alegria da salvação, a alegria da cura, a alegria da libertação. Amém? No versículo seguinte, 48, versículo 48, observe o versículo 48. Olha só, você não pode fazer isso, você não tem condições de fazer, você não sabe fazer. Você é uma pessoa que só promete fazer e não faz. Você não tem compromisso. Você tem que parar de falar, você fala muito. Não dê aleluias agora, nem glorifique agora. Mas não é assim. Não é assim. Você sente que Jesus está prestes a fazer em você uma grande coisa que você tem pedido há muito tempo, um milagre na sua vida. Então clame a Jesus. Não pare, não cesse. Não pare de cantar, não pare de louvar, não pare de dizer que Jesus Cristo é o Senhor, é o Rei dos Reis, é o Jesus Cristo, é o Senhor da sua vida, é o dono do seu negócio. É o dono do seu negócio. Está te faltando dinheiro? Fala com o dono do seu negócio. Está te faltando saúde? Fala com o dono do seu negócio. Está sentindo dor? Está com saudade? Está com tristeza na alma? Conta para Jesus. Clama por Jesus. Não adianta você falar com esse seu Jesus aí não, porque não resolve nada nunca. Resolve tudo sempre. Eu já experimentei isso. Eu sei que muitos de vocês já experimentou a graça do poder de Jesus na sua vida. E Bartimeu nesse ponto experimentou. Ele lutou contra aqueles que estavam esmagando, porque era uma multidão que passava esmagando. Todo mundo que estava parado no caminho era empurrado. E ele era cego. Imagine! Cego, impossibilitado de ver. Opa, parou. Meu limite é só até aqui, né? E senão, vou cair. Tenho que voltar. E Bartimeu, ele tinha que andar tateando todas as coisas. Por quê? Porque era cego. Era cego. Era cego. Pobre. Rejeitado. Se ele pelo menos fosse rico, né? Tinha um cachorrinho daqueles, como é que é o nome, Caleb? Labrador? Cão guia, né? Um cachorrão daquele, né, Roberto? Não é cachorrinho não, cachorrão. Mas ele não tinha, ele era pobre. Pobre, mendigo, pedidor de esmola. Esmagado pela multidão. Ei, cala a boca, você está atrapalhando. Não está vendo que é o mestre que está passando? Cala a boca, você não tem chance aqui não. Mendigo é mendigo. Você só está autorizado a pedir esmola. Serve para você? Serve para alguém? Serve para você pedir esmola? Serve pedir esmola ou pedir emprego? Serve pedir esmola ou pedir aumento de salário? Serve pedir esmola ou pedir, Senhor, multiplica o meu salário, Senhor. Aqui está meu dízimo, mas eu estou dando com alegria. Não estou fazendo troca com o Senhor, mas me protege do gafanhoto. Me protege dos demônios devoradores. Mas me protege da minha capacidade ruim de administrar os meus salários, Senhor. Me protege de mim mesmo, Senhor, para que eu não tenha gastos
excessivos. Me protege de mim mesmo, Senhor, para que eu não venha comprar coisas que eu não tenho necessidade. Então isso é discernimento. Isso é o que você precisa ver na sua vida. É isso que você precisa dizer. Você é chamado nessa noite de consagração. É isso que você é chamado a pedir ao Mestre. Aquele que sabe todas as coisas. Aquele que tem tudo para te oferecer. Gastar muito exageradamente é enfermidade. É doença da brava. Gastar sem comprar coisas, sem você precisar, é uma doença forte. Uma doença, ela é tão dolorida que ela chega a quebrar a pessoa. Tá? E ele venceu todos esses obstáculos e continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, Senhor. Eu preciso falar contigo. Eu sei, eu tenho certeza, se eu falar contigo, eu vou alcançar o que eu preciso. Jesus, você está passando aí, Senhor. Então me escuta. Irmãos, se você fizer uma oração clamando pela sua condição, Jesus te escuta. Quem crê? Creia você também que não levantou a mão. Porque você não levantou a mão, porque você não experimentou ainda. Então experimente, clame Jesus por uma necessidade sua. E você vai ver que Jesus vai te ajudar. E a situação que você está vivendo não viverá mais. Você vai vencer. Amém? Isso, vamos sorrir, porque precisa ficar feliz na casa do Senhor. Aleluia! Sua perseverança, tem que perseverar no seu clamor. Não adianta você só pedir: Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim, que estou com um pandu muito grande, Senhor, eu quero ser operado. Mas eu continuo pedindo: Senhor, esse ano ainda, Senhor, esse ano ainda, Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim, Senhor, abençoa, Senhor, aqueles que podem fazer coisas por mim. Eu intercedo a Ti, Senhor, em favor daqueles médicos, daqueles enfermeiros, daqueles administradores, de tudo em meu favor. Aleluia. Se você tem uma situação para ser resolvida, está encontrando dificuldade, entrega para Jesus. Faça como Bartimeu. Insista, persista, fala de novo. Se te mandarem calar, fala outra vez. Amém? A Bíblia é interessante, né? Ela nos manda insistir sempre. Não pode ter um cristão que se entregue, um cristão vencido. Não existe cristão vencido. Eita, mas esse tempo passa rápido. Aleluia. Aleluia. Sua aceitação. Veja só. Qual foi a alegria sua quando alguém ministrou a palavra e você: eu quero. Você pode imaginar esse dia? Aquele dia, há tantos anos atrás, a palavra foi ministrada e ela chegou no meu coração e eu aceitei essa palavra como verdadeira. Então eu tive um encontro com o Senhor Jesus. Você pode imaginar? Feche seus olhos. Feche. Imagine essa situação. Quando você se converteu, naquele dia mesmo, você saiu pisando na casca do ovo. Todo mundo que falasse qualquer coisa com você, você nem dava ouvidos, porque o seu pensamento estava em Deus, estava em Jesus. Você foi aceito por Jesus. Você foi aceito por Jesus. Por quê? Porque você clamou por Jesus. Você chamou Jesus para a sua vida. E Ele então falou: filho, venha. Venha, filho, venha estar comigo. O que é que você está querendo? E você contou para Jesus com lágrimas. Contou com lágrimas. Por que você está querendo Jesus? Então,
A partir desse momento você começou a fazer a diferença. E esse ano de 2014 é para você reviver esse aspecto da sua vida. O chamado é esse: reviva esse aspecto do seu primeiro amor, para que você realmente faça a diferença e perceba a diferença que você faz aqui na comunidade, fazendo a comunidade crescer, na sua casa, diante dos seus irmãos, no seu trabalho, aonde que você tem muitas vezes que mostrar autoridade para que todos te reconheçam como crente. Bartimeu foi aceito, aleluia! Jesus Cristo mandou chamar Bartimeu. A partir de agora ele não vai ser mais Bartimeu, ele agora vai ser Marcos. Porque ele pediu a Jesus: eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver, Senhor Jesus. Eu quero ver, eu quero voltar a ver. Eu quero voltar a ver. Ele falou voltar a ver. Se é voltar a ver, então Jesus falou: então eu vou te curar, eu vou te salvar. E ele salvou o Marcos. O Marcos agora é salvo, e você é salvo, aleluia. Glorifica a Deus pela sua salvação. Você tem um minuto para orar e agradecer a Deus, porque Jesus te salvou. Ora, levanta a sua voz como Bartimeu e ora agradecendo a Jesus pela sua salvação, amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Marcos foi curado naquele momento. Marcos foi curado naquele momento e a sua alegria foi intensa. Jesus disse para ele: olha, então agora você está, a sua fé te salvou, Marcos. Ele não chamou ele de Marcos, né? Então Jesus lhe disse, é o versículo 52, vai, a tua fé te salvou. Ele vai para onde, Senhor Jesus? Só o Senhor sabe o caminho. Eu vou ficar contigo, eu vou caminhar contigo. E ele seguiu Jesus caminha fora e não saiu mais de perto. Como eu já mencionei, como eu já informei para os irmãos, não saiu mais de perto e foi morar no céu. E mora no céu, Marcos. Marcos é o nome do filho do Timeu. Amém? Glória a Deus. Então, ele pôde ver, ele alcançou a graça de ver, ele pôde ver o futuro. Você quer ver o futuro? Você quer ver as coisas do porvir? Discernimento. É tempo para você pedir a Deus discernimento, para você ser diferente, fazer a diferença no ano de 2014. Amém? Vamos ficar de pé? Nós vamos orar, agradecendo, louvando ao Senhor, bendizendo o Senhor, porque Ele nos dá a graça de ver coisas maravilhosas, porque os nossos olhos podem alcançar corpos infinitos nesse universo de maravilhas, universos que Deus próprio criou. Nós podemos ver a presença do nosso Deus, da sua criação, através das campinas, dos lagos, dos rios, do mar, através do céu azulado, estrelado, através de toda a criação. Nós podemos ver a presença do nosso Deus. Nós podemos ver a presença do nosso Deus através de um irmão, através da pregação da palavra. Nós podemos ver a presença do nosso Deus. É só quem não quer ver que não vê. Se você quiser ver Jesus Cristo, Ele te abre os olhos, Ele te vende colírios. Não vá querendo de graça o colírio de Jesus, que Ele não tem de graça, Ele tem para vender. Ele é o vendedor de colírio. Então você tem que ter algumas coisas para comprar o colírio. Você vai orar agora intensamente, nesse momento. Se você quiser vir no altar, orar, fazer uma consagração, aproveitar ao Senhor esse tempo de sexta-feira,
último dia da nossa reunião dedicada à consagração. Nessa semana você vem, consagra-te a Deus, consagra-te a Jesus. Bendiz o nome de Jesus pela salvação. Bendiz o nome de Jesus pelos teus olhos. Bendiz o nome de Jesus pela sua capacidade de ver além, fazer negócios, estudar, pensar no amanhã. Todas essas coisas vêm de Deus, não vem de você. A sua capacidade é limitada, mas a do Senhor Jesus não é. É ilimitado. Ele pode todas as coisas, Ele faz todas as coisas. Aproveita esse tempo. Vem orar aqui na frente. Vem orar aqui na frente. Você está dizendo para aquela multidão que te sufoca: oh, você não me sufoca. As suas palavras não me param. As suas palavras não me fazem arredar o pé. As suas palavras não me fazem calar. Não me faz calar, não me faz calar. Eu vou falar, eu continuarei falando. Eu clamo por Jesus na minha vida. Eu preciso do Senhor Jesus. Eu quero o Senhor Jesus em minha vida. Eu preciso de ser sal. Eu preciso de ser luz. Se eu não sou sal, não sou luz. Eu quero ser Jesus.